E aí, pessoal, estamos de volta para fazer a questão de número 20. Essa questão 20 fala de ligação iônica, da estabilidade de uma ligação iônica e de um conceito importantíssimo que é o conceito do ciclo ou do diagrama de Born-Haber. Esse diagrama de Born-Haber mistura os nossos conhecimentos sobre ligações iônicas, sobre vários conceitos como energia de ionização, como energia de ligação, como entalpia de rede, como afinidade eletrônica. Então ele é um diagrama muito completo para ser cobrado em um vestibular, certo? E por isso que o vestibular do ITA já cobrou diagrama de Born-Haber recentemente. Né? Então, se a gente pegar, eu tenho aqui anotado qual é a questão, tem uma questão super recente que caiu no ITA sobre exatamente o diagrama de Born-Haber, que é a questão 8 de 2019 na segunda fase. Olha que bacana, certo? Se você puxar ali a questão 8, segunda fase 2019, vai ter uma questão muito similar a essa. Então vamos lá, pessoal. Essa questão aqui eu já deixei o diagrama montadinho para facilitar. E ele pede assim: considere as variações de entalpia de processo abaixo tabeladas. Então veja bem, ele fala sobre energia de ionização do lítio, energia de ligação entre dois átomos de flúor, entalpia de vaporização do lítio, afinidade eletrônica do flúor e entalpia de rede do fluoreto de lítio. Letra A. Esboce o diagrama de Born-Haber para a formação do fluoreto de lítio a partir do lítio sólido e do F2 gasoso e calcule a variação de entalpia de formação do fluoreto de lítio. Pessoal, então vamos olhar aqui e começar a interpretar esse nosso diagrama, tá bom? Então, o nosso ponto de partida vai ser aqui. Ele pediu para a gente iniciar o processo a partir do lítio e do F2 gasoso. E eu quero ter o fluoreto de lítio. Então, queridos, essa energia que vai aqui do lítio sólido mais meio de F2 para formar o LiF é o que eu quero. É o ΔH de formação. Vou chamar de ΔHF. Eu quero descobrir esse ΔH no final desse processo aqui. Mas para isso acontecer, eu preciso, pela lei de Hess, fazer um outro caminho super longo. Eu tenho que passar por várias etapas. Então, para começar, queridos, pensem comigo o que está acontecendo daqui para cá. Desse primeiro patamar para o próximo. Perceba que eu tenho meio de F2 gasoso nos dois patamares. Então, o que mudou foi o lítio. O lítio passando de sólido para gasoso. O lítio passando de sólido para gasoso vai corresponder a um ΔH que eu vou chamar de ΔH1. Beleza? E vamos anotar aqui do lado. Quem é o ΔH1, então? Dentro do que nós falamos aqui, dentro do que o enunciado te passou. O ΔH1, lítio sólido virando gasoso, dá para a gente entender que é a entalpia de vaporização do lítio. Né? ΔH1 é a entalpia de vaporização do lítio. O lítio passando de sólido para gasoso. Esse é o nosso ΔH1. Só para a gente depois saber relacionar as coisas. Qual é a próxima? Lítio gasoso mais meio de F2 virando lítio gasoso mais F. Opa! Meio de F2 virando F. Este aqui eu vou chamar de ΔH2. Na verdade, eu vou chamar de meio ΔH2. Sabe por quê? Porque o ΔH2 é a energia de ligação do flúor-flúor. Então, vou escrever aqui, ó, energia de ligação flúor-flúor. Né? Porque o que é a energia de ligação por definição? Vou fazer aqui no cantinho. Você tem aqui flúor, e aí você tem energia sendo absorvida para quebrar essa ligação e você vai ter dois átomos de flúor gasosos separados. Né? Você tinha flúor ligado, quebrou a ligação, dois flúor separados. Isso é o que eu estou chamando de ΔH2. Certo? Isso é o que eu estou chamando de ΔH2. Mas como o que está acontecendo aqui, queridos, é meio de F2,
virando o flúor gasoso sozinho, é como se fosse metade desse processo acontecendo, tá? Então por isso que eu chamei de ΔH2 aqui, e aqui eu escrevi meio de ΔH2, beleza? E aí o que vai acontecer daqui para cá? O que é esse próximo ΔH aqui? Você tem o lítio gasoso mais F gasoso, o F gasoso permanece, mas o lítio gasoso agora virou lítio mais elétron. É o lítio, o átomo de lítio isolado, uma espécie isolada e gasosa perdendo elétrons. O que é isso? Energia de ionização. Então nós temos aqui um ΔH3, que vai ser a energia de ionização do lítio. Então anotamos aqui, ΔH3, EI, tá? Acho que você entende aí legal, né? EI, energia de ionização do lítio, que ele também mostra, né? A primeira energia de ionização do lítio, ΔH3. Bacana. E agora a gente vai fazer o caminho de volta. O que está acontecendo daqui para cá? O que está acontecendo neste processo de volta? Lítio mais continua lítio mais aqui. Mas o que aconteceu aqui é que você tinha flúor e agora de repente você vai ter o F-. O F- surgiu porque o flúor acabou recebendo esse elétron que foi perdido pelo lítio. Então, isso que está acontecendo é afinidade eletrônica. Esse ΔH4 aqui, ele nada mais é do que a afinidade eletrônica do flúor. A afinidade eletrônica do flúor é o flúor sozinho no estado gasoso recebendo um elétron. Bacana? Então nós temos aqui o ΔH4, que é a afinidade eletrônica do flúor. Beleza? Vou só apagar aqui, ó. A gente já entendeu essa parte do processo. Beleza. Então, queridos, o que vai acontecer aqui? Só falta o ΔH5, que vai ser exatamente essa diferença aqui. Esse ΔH todo aqui. Esse ΔH todo aqui é o chamado ΔH5 no nosso diagrama, e ele vai representar exatamente o que nós chamamos de entalpia de rede, de energia reticular. É o que justifica a estabilidade de um retículo cristalino. Senão não faria sentido eu partir de lítio e flúor, e gás flúor, para formar o fluoreto de lítio. Eu tenho que ir para uma condição de maior estabilidade, que significa necessariamente uma condição de menor energia. Então, a energia de rede é fundamental nesse processo. Então, ΔH5 a gente vai chamar de entalpia de rede do LiF, do fluoreto de lítio. Beleza? E aí você percebe que esse ΔHF, de acordo com a lei de Hess, né, de acordo com a lei de Hess, então aqui a gente já dá uma misturada com termoquímica. De acordo com a lei de Hess, você entende que o ΔHF, vou escrever aqui embaixo, o ΔHF vai ser a soma dos ΔHs de todos esses processos que a gente listou aí. Então vai ser ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3, na verdade aqui vai ser meio de ΔH2, né? Porque eu já coloquei ali o meio de ΔH2, mais ΔH3 mais o ΔH4 mais o ΔH5. Olha que beleza. E agora você sai fazendo a conta. Então, o ΔHF vai ser ΔH1. Aí você vai pegar os dados ali. ΔH1 é vaporização do lítio. Vaporização do lítio é 159,4. Certo? 159,4. Mais meio de ΔH2. ΔH2 é a energia de ligação do flúor. 158, vou botar aqui meio de 158. Mais o ΔH3, que é a energia de ionização do lítio. Energia de ionização do lítio, 520. Mais, e assim a gente vai, né? Agora, tem o ΔH4, por isso que é bom ter escrito, porque daí a gente já não perde tempo. ΔH4, afinidade eletrônica do flúor. E ele deu no enunciado a afinidade eletrônica do flúor menos 328. Menos 328. Mais o ΔH5, que é a entalpia de rede do fluoreto de lítio, que é menos 1037. Menos 1037.
Que beleza! Isso faz com que a gente tenha o nosso ΔH de formação. O ΔH de formação, fazendo todas essas continhas aí, vai dar, deixa eu puxar aqui que aí já temos o valor calculado. Vai dar menos 607 quilojoules, tá? Menos 607 quilojoules. E aí você pode até colocar quilojoules por mol de LiF formado, né? Por mol de fluoreto de lítio. Você poderia dizer menos 607 quilojoules por mol de LiF. Aqui eu deixei 159, tudo bem? 159, tirei o 0,4 ali e calculei. Você pode depois terminar e fazer com o 0,4 no fim sem problema nenhum, tá bom? Isso era a letra A, trabalhosinha, mas a gente precisa conhecer o ciclo, o diagrama de Born-Haber. Então já conheça esse caso, estuda, vê outros exemplos para você ficar esperto com isso aí, tá bom? Letra B é uma questão teórica. Então eu vou comentar com vocês, não vou escrever nada aqui, mas eu acho que vai valer o comentário. Na letra B, ele pede o seguinte para você. Sabe-se que o valor absoluto da entalpia de rede do KF é menor do que do LIF. Do KF menor do que LIF. Então nós temos o KF em comparação com o fluoreto de lítio, com LiF. O que muda de um para outro? Muda o raio atômico o raio iônico, né? O raio do íon potássio é maior do que do íon lítio. Então nós vamos ter aqui o KF, vamos botar aqui numa cor diferente, o cátion potássio e aqui o cátion lítio. E o ânion fluoreto é o mesmo para os dois. Então o ânion fluoreto é o mesmo para os dois. Qual é a grande questão aqui? Ele já está afirmando para você o que acontece. Ele disse para você que a energia de rede em módulo do KF é menor do que do fluoreto de lítio. Por quê? O grande lance aqui é o seguinte, pessoal. Quanto maior for a distância entre os núcleos do cátion e do ânion, menor vai ser o módulo da energia de rede. Vou repetir. Quanto maior for a distância entre os núcleos do cátion e do ânion, menor vai ser o módulo de energia de rede. E aqui você percebe que o fluoreto de lítio, por ser pequenininho, ele vai ter uma distância menor entre cátion e ânion. Isso faz com que você tenha uma energia de rede maior em módulo, tá? Então você não está mudando as cargas, você só está mudando realmente as distâncias entre o núcleo do cátion e do ânion. E esse é o raciocínio, certo? Se você escrever dessa forma, tá lindo, tá ótimo. Repito, para deixar muito consolidado, quanto maior a distância, no caso aqui do KF, quanto maior a distância entre o núcleo do cátion e do ânion, menor é o módulo da energia de rede. Fechado? É isso, pessoal. Beleza? Então, beijos e abraços. Valeu, falou!